Eu gostaria de fazer um brinde, Vinícius anunciou, levantando seu copo, enquanto todos em sua festa de inauguração se viravam para olhá-lo. Seus olhos brilhavam de excitação, uma expressão que eu tinha visto inúmeras vezes quando ele estava prestes a roubar os holofotes para novos começos, novos lares. Ele fez uma pausa dramática em memória do vovô, e um silêncio respeitoso caiu sobre a sala. Nosso avô havia falecido há apenas 4 dias, e a ferida ainda estava fresca para todos nós. Levantei meu copo junto com todos os outros, homenageando, silenciosamente, o homem que significou tanto para mim. Falando do vovô, Vinícius continuou, colocando sua bebida na mesa de centro. Eu tenho um anúncio a fazer. Eu observei enquanto ele enfiava a mão no bolso e tirava um envelope ligeiramente gasto nas bordas. Meu coração pulou uma batida. Havia algo na maneira como ele olhou para mim que me deixou desconfortável. Antes de morrer, o vovô me deu esta carta, Vinícius disse, sua voz ecoando pela sala de estar de sua nova casa em Denver. Ele queria que eu tivesse sua casa de férias perto do lago, o lugar que todos nós amávamos quando crianças. A sala explodiu em surpresa, murmúrios e parabéns. Meus pais sorriram de orgulho enquanto a namorada de Vinícius, Juliana, batia palmas animadamente. Minha prima Tati me lançou um olhar confuso do outro lado da sala. Ela sabia o quão próximos meu avô e eu éramos. Eu fiquei atordoado, incapaz de processar o que estava ouvindo. A cabana Lakeside era o bem mais querido do vovô. Era também o lugar onde eu passava quase todos os fins de semana nos últimos 3 anos, ajudando-o a manter a propriedade, ouvindo suas histórias e simplesmente aproveitando sua companhia. Vinícius, por outro lado, tinha visitado talvez 2 vezes nos últimos 5 anos, sempre reclamando da falta de Wi-Fi e da falta de coisas para fazer. Mas o mais importante é que o vovô me deu uma pequena caixa de madeira há 3 semanas, me fazendo prometer não abri-la até que chegasse a hora certa. Dentro, havia uma escritura autenticada transferindo a propriedade da casa de férias para mim. Ele já tinha me dado a propriedade, nem fazia parte de seu patrimônio. Enquanto Vinícius desdobrava a carta e começava a ler o que supostamente eram os desejos do vovô, eu estudei seu rosto. Ele estava mentindo. Ele sabia sobre a escritura. O vovô, de alguma forma, mudou de ideia sem me dizer. Isso é ótimo. Bom para você, Vinícius. Eu consegui dizer com um sorriso forçado, embora minha mente estivesse acelerada. Eu precisava ir para casa e verificar os documentos naquela caixa de madeira imediatamente. Eu silenciosamente me desculpei, dizendo que precisava usar o banheiro, e me afastei da celebração. Enquanto fechava a porta do banheiro atrás de mim, me inclinei contra ela e respirei fundo. A carta que Vinícius tinha mostrado a todos não fazia sentido. A caligrafia do vovô tinha se tornado cada vez mais trêmula em seus últimos meses, devido à artrite, mas a assinatura que eu vislumbrei parecia suspeitosamente suave e confiante. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Tati. Você está bem? Isso foi estranho. Vinícius nunca se importou com a cabana. Eu mandei uma mensagem de volta para Tati. Preciso verificar algo em casa. Você pode me cobrir? Dizer que fui chamado. Para o trabalho. Em minutos, ela deu minhas desculpas para a família, e eu saí pela porta dos fundos, enquanto todos ainda estavam bajulando a herança de Vinícius. O caminho para o meu apartamento parecia surreal. As luzes da rua ficaram borradas enquanto as memórias do vovô inundavam minha mente, me ensinando a pescar no cais, apontando constelações no céu claro da montanha, rindo das minhas tentativas terríveis de jogar pedras através do lago. A casa de férias não era apenas uma propriedade, era onde nossas memórias mais preciosas viviam. Era o nosso lugar especial, onde o avô me ensinou sobre resiliência, paciência e encontrar alegria nas coisas simples. Vinícius nunca demonstrou interesse nessas lições ou na cabana em si. Seu anúncio pareceu uma violação de algo sagrado. Assim que cheguei em casa, fui direto para o meu armário e peguei a caixa de madeira que o vovô me deu. Era sua velha caixa de charutos, gasta e lisa com o tempo, o cedro ainda perfumado. Quando a abri, me lembrei de suas palavras.
Não abra isso até que você precise saber a verdade. Ele me disse, seus olhos enrugando com aquela sabedoria familiar, que sugeria que ele sabia mais do que estava dizendo. Minhas mãos tremiam quando levantei a tampa. Dentro, havia vários documentos cuidadosamente dobrados, um envelope lacrado com meu nome escrito nele e uma pequena chave de latão. Eu reconheci imediatamente. Abri a escrivaninha antiga com tampo de rolo no escritório do vovô na cabana. Eu desdobrei o documento de cima e engasguei. Era exatamente como eu lembrava. Uma escritura autenticada transferindo a propriedade da casa de férias para mim, datada de 6 meses atrás. Ao lado dela, estava uma carta com a caligrafia inconfundivelmente trêmula de vovô. Quando você ler isto, eu provavelmente já terei partido. Decidi te dar a cabana enquanto ainda estou vivo, para evitar qualquer complicação. Você é a única que realmente amou este lugar tanto quanto eu. Seu irmão nunca demonstrou interesse, exceto quando ele precisava de um lugar para dar festas, quando eu não estava por perto. Lágrimas turvaram minha visão, enquanto eu continuava a leitura. Eu sei que seu irmão pode contestar isso. É por isso que eu registrei tudo corretamente em cartório e arquivei. Há uma cópia com meu advogado, Pedro Sobral. A cabana já é legalmente sua. Isso não faz parte do meu testamento ou patrimônio. Eu confio em você para honrar o espírito do nosso lugar especial. Eu me sentei atordoado. Vinícius tinha mentido. Ele inventou uma carta, sabendo muito bem que o vovô já tinha me dado a propriedade. A audácia foi de tirar o fôlego, até para ele. Meu telefone vibrou com mensagens dos meus pais, perguntando para onde eu tinha ido. Vinícius tinha mandado mensagem. Muito legal, ato de desaparecimento. Não se preocupe, você ainda pode visitar a cabana se pedir educadamente. Foi quando eu soube o que tinha que fazer. Eu não o confrontaria por mensagem ou telefone. Não, isso pedia algo mais direto. Juntei os documentos, coloquei-os de volta na caixa e verifiquei o horário. A festa ainda continuaria por mais algumas horas. Limpei minhas lágrimas, respirei fundo e voltei para o meu carro. Era a hora da verdade aparecer. A viagem de volta para a casa de Vinícius me deu tempo para pensar. Eu não iria causar uma cena. Isso não era meu estilo, e certamente não era o que o vovô gostaria. Ele sempre me disse: quando você tem a verdade do seu lado, não precisa gritar dos telhados. A verdade silenciosa bate mais forte do que qualquer mentira alta. Estacionei a um quarteirão da casa de Vinícius, a caixa de madeira segura no banco do passageiro ao meu lado. Por um momento, eu apenas fiquei ali, reunindo minha coragem. Pensei em todos os fins de semana que passei com o vovô na cabana, enquanto Vinícius estava muito ocupado para visitar. Lembrei-me de como o rosto do vovô se iluminava quando eu chegava, como passávamos horas falando sobre tudo e nada no balanço da varanda. O que você faria, vovô? Eu sussurrei, passando meus dedos sobre a superfície lisa da caixa. A resposta veio quase imediatamente em minha mente. A coisa certa, com graça. Decidi não voltar para a festa imediatamente. Em vez disso, mandei uma mensagem para Tati. Quantas pessoas ainda estavam lá? Ela respondeu rapidamente. Só a família agora. A maioria dos convidados saiu depois do jantar. Você voltando? Isso foi perfeito. Eu não queria uma multidão para o que eu precisava fazer. Peguei a caixa e caminhei a curta distância até a porta da frente de Vinícius. Quando bati, foi o próprio Vinícius quem atendeu, sua expressão mudando de surpresa para cansaço. Emergência. De trabalho já acabou? Ele perguntou, seu tom sugerindo que ele não acreditava que havia uma. Em primeiro lugar. Precisamos conversar, Vinícius. Eu disse calmamente, passando por ele para dentro da casa. Todos olharam para cima quando entrei na sala de estar. Meu pai estava examinando o que devia ser a carta de Vinícius mais de perto, enquanto minha mãe já estava discutindo os planos de renovação para a cabana com Juliana. Tati sentou-se calmamente no canto, observando a cena com desconforto óbvio. Leonardo está de volta, minha mãe anunciou desnecessariamente. Estávamos apenas discutindo as notícias maravilhosas de Vinícius sobre a cabana. Na verdade, eu disse, colocando a caixa de madeira na mesa de centro,
Era disso que eu queria falar. Os olhos de Vinícius fixaram-se na caixa. Um reconhecimento piscando em seu rosto. O que é isso? Ele perguntou, embora eu pudesse dizer pela sua expressão que ele já tinha uma boa ideia. Algo que o vovô me deu 3 semanas atrás. Eu expliquei, mantendo minha voz nivelada. Ele me pediu para não abri-la até que chegasse a hora certa. Olhei diretamente para Vinícius. Acho que já passou da hora. Antes que Vinícius pudesse protestar, meu pai se inclinou para a frente com interesse. O que é, Leonardo? Abri a caixa e cuidadosamente removi a escritura autenticada e a carta do vovô. 6 meses atrás, o vovô transferiu legalmente a propriedade da casa de férias para mim. Eu disse, colocando os documentos na mesa para todos verem. Já é minha, não faz parte de seu patrimônio. A sala ficou em silêncio. A boca da minha mãe caiu aberta enquanto meu pai pegava na escritura com a testa franzida. Vinícius ficou congelado. Seu rosto perdeu a cor. Isso é autenticado? Meu pai confirmou, examinando o documento. E esta é definitivamente a assinatura. Do seu avô? Isso é impossível. Vinícius finalmente gaguejou. Vovô me deu a carta que ele queria que eu tivesse. Eu disse. A cabana. Posso ver aquela carta novamente? Eu perguntei, estendendo minha mão para meu pai. Ele a entregou, e eu a coloquei lado a lado com a carta escrita à mão do vovô da minha caixa. A diferença era gritante e óbvia. A caligrafia na carta de Vinícius era uma tentativa de imitação, mas faltava os tremores reveladores causados pela artrite do vovô. A assinatura estava perfeita demais, controlada demais. Vinícius. Minha mãe disse lentamente, sua voz quase um sussurro. Você falsificou esta carta. O silêncio foi resposta suficiente. O silêncio de Vinícius se estendeu desconfortavelmente antes que ele finalmente o quebrasse. Sua voz, uma mistura de desafio e desespero. Você não entende. Não é justo. Que ela entenda tudo? Eu ecoei, genuinamente confuso. Do que você está falando? Você sempre foi o favorito do vovô. Vinícius disse, suas palavras saindo, como água de uma represa quebrada. Sempre o visitando, sempre o ajudando, sempre o neto perfeito. O resto de nós mal conseguiu. Meu pai limpou a garganta, claramente desconfortável com a direção que a conversa estava tomando. Vinícius, independentemente de como você se sente, falsificar a assinatura do seu avô é sério. Deixe-me ver isso, minha mãe interrompeu, pegando as 2 cartas. Ela as comparou lado a lado, sua expressão mudando de descrença para decepção. Oh, Vinícius, ela suspirou. Como você pôde fazer isso? Juliana se levantou lentamente, seu rosto pálido. Acho que eu deveria ir, ela murmurou, evitando o olhar suplicante de Vinícius enquanto pegava sua bolsa e se dirigia para a porta. Espere, Juliana, não é o que parece. Vinícius a chamou, mas ela já tinha ido, a porta da frente fechando firmemente atrás dela. O quarto ficou em silêncio novamente. Tati chamou minha atenção e me deu um pequeno aceno de apoio. Ela sempre tinha visto através das palhaçadas de Vinícius, mesmo quando nossos pais não conseguiam. Eu não entendo, meu pai disse finalmente, se virando para Vinícius. Por que você anunciaria algo assim sem nem mesmo verificar se era verdade? A leitura do testamento não é até a semana que vem? O rosto de Vinícius ficou vermelho de raiva e vergonha. Eu descobri sobre a escritura, ele admitiu. Eu estava no escritório do advogado do vovô na semana passada perguntando sobre a propriedade, e Pedro Sobral mencionou que a cabana não fazia parte dela porque já havia sido cuidada. Ele não me contou mais por causa da confidencialidade do cliente. Mas eu sabia o que isso significava. Eu pensei que se eu anunciasse primeiro, talvez, o que minha mãe pressionou. Talvez Leonardo simplesmente deixasse você ter. Talvez todos acreditassem em mim em vez dela. Pela primeira vez, Vinícius estalou a voz, levantando-se.
talvez eu pudesse ter algo que importasse para o vovô também. Suas palavras pairaram no ar, revelando um ciúme mais profundo do que eu havia percebido. Eu senti uma pontada de simpatia, apesar de tudo. Ele realmente se sentia excluído da vida do vovô. Vinícius, eu disse baixinho. Vovô te convidou para a cabana inúmeras vezes. Você sempre disse que estava muito ocupado. Porque eu me sentia como um intruso, ele atirou de volta. Quando percebi o que estava perdendo, era tarde demais. Vocês dois tinham seu vínculo especial, suas piadas internas, suas tradições. Não havia espaço para mim. Meu pai balançou a cabeça, decepção evidente em sua expressão. Isso não justifica mentir para toda a família, filho. Vinícius caiu em uma cadeira, a luta aparentemente se esgotando dele. Então, o que acontece, agora? Ele perguntou, sem olhar para nenhum de nós. Você fez seu ponto, Leonardo. Você venceu. Isso não é sobre vencer, eu disse, pensando no vovô e no que ele iria querer neste momento. Apesar do engano de Vinícius, ele ainda era meu irmão, e o vovô o amava também, do seu próprio jeito. Eu alcancei a caixa de madeira e tirei algo que eu ainda não tinha mencionado. Um envelope lacrado, com o nome de Vinícius escrito na caligrafia. Característica do vovô. Ele deixou algo para você também, eu disse, estendendo para meu irmão. Vinícius olhou desconfiado e esperançoso em sua expressão. O que é isso? Eu não sei, eu admiti honestamente. Vovô me disse para não abrir nada que não fosse endereçado a mim. Depois de um momento de hesitação, Vinícius pegou o envelope e cuidadosamente o abriu. Enquanto lia o conteúdo, sua expressão mudou de defensiva para chocada e finalmente para algo que parecia remorso genuíno. Ele sabia. Vinícius disse finalmente, sua voz mal acima de um sussurro. Ele sabia que eu poderia tentar reivindicar a cabana. Minha mãe se moveu para sentar ao lado dele. O que diz, querido? Vinícius hesitou, então entregou a ela a carta. Ele disse que todos deveriam ouvir. Minha mãe ajustou seus óculos de leitura e começou. Querido Vinícius, se você está lendo isso, então Leonardo abriu minha caixa de cedro, o que significa uma de duas coisas. Ou eu fui embora, ou algo aconteceu que a fez sentir que era necessário revelar seu conteúdo. Te conheço desde o dia em que você nasceu, e eu conheço seu coração. Você sempre quis reconhecimento e validação, coisas que eu talvez não tenha conseguido te dar da maneira que você precisava. Mas eu também sei que, quando você se sente esquecido, às vezes toma decisões impulsivas que machucam os outros e, finalmente, a si mesmo. A cabana foi transferida para Leonardo. Esta foi uma decisão que tomei com grande reflexão e amor, não porque eu não me importasse com você, mas porque Juliana se conectou com o lugar de uma forma que você nunca fez. Ela entendeu o que o tornava especial para mim, e eu confiei nela para preservar esse espírito. O que você precisa não é uma propriedade, Vinícius. É um propósito. Anexei um cheque de 25.000 reais. Use-o para começar algo significativo. Encontre o que faz seu coração ganhar vida, do jeito que a cabana faz para Leonardo. Talvez seja aquela ideia de negócio que você mencionou no último Natal, ou talvez algo totalmente diferente. Espero que um dia você entenda que isso não é sobre favoritos ou justiça. É sobre reconhecer caminhos diferentes para corações diferentes. Juliana manterá a porta aberta para você na cabana. Eu não tenho dúvida, mas seu futuro está em construir algo seu, com amor e esperança. Vovô, quando minha mãe terminou de ler, não havia um olho seco na sala. Vinícius sentou-se com a cabeça baixa, o cheque agarrado em sua mão trêmula. Ele viu através de mim. Ele murmurou. Mesmo do túmulo. Meu pai se moveu para colocar uma mão reconfortante na de Vinícius. Teu avô era um homem perceptivo. Vinícius olhou para mim. Realmente olhou para mim. Talvez pela primeira vez em anos. Sinto muito, Juliana. Eu não tinha o direito de tentar tirar o que já era seu. As palavras pareceram custar-lhe, mas também soaram sinceras. Eu assenti. Não muito pronta para oferecer perdão, mas reconhecendo seu pedido de desculpas. Há algo mais na caixa, eu disse, pegando-a novamente.
Peguei um pequeno álbum de fotos e o abri para revelar fotos que abrangem anos. Vinícius e eu, quando crianças, na cabana, construindo castelos de areia perto do lago, assando marshmallows com o vovô na fogueira. Ele guardava isso em sua mesa na cabana. Eu expliquei, virando as páginas para mostrar fotos mais recentes. Ele nunca parou esperando que você aparecesse. Vinícius olhou para as fotos, emoção lavando seu rosto. Eu realmente estraguei tudo, não é? Sim, eu concordei, não adoçando. Mas vovô, obviamente, pensou que você poderia fazer melhor. A sala ficou em silêncio novamente, mas era um tipo diferente de silêncio. Contemplativo, ao invés de tenso. Triste, ao invés de bravo. A noite tinha tomado um rumo que nenhum de nós esperava, expondo anos de sentimentos complicados e ressentimentos não ditos. Tati, que estava observando silenciosamente, finalmente falou. Então, o que acontece agora? A pergunta estava pendurada no ar para todos nós. O que você faz depois de um momento de verdade dolorosa? Como você segue em frente da traição e da revelação? Fechei a caixa de madeira, sentindo o peso da responsabilidade que o vovô colocou em mim. Não apenas pela cabana, mas talvez por curar nossa família também. Agora, eu disse baixinho, tentamos honrar o que o vovô queria para nós. A reunião terminou logo depois que meus pais foram embora, com olhares preocupados para Vinícius, claramente divididos entre a decepção com suas ações e a preocupação com seu bem-estar. Tati me deu um abraço rápido antes de sair, sussurrando. Me ligue amanhã. E então fomos apenas Vinícius e eu, em sua nova casa. A atmosfera de celebração evaporou completamente. Vinícius se moveu pela cozinha mecanicamente, fazendo café. Nenhum de nós realmente queria o silêncio entre nós. Ele parecia pesado, com todos os anos de competição e mal-entendidos. Eu não planejei isso, ele disse finalmente, colocando uma caneca na minha frente. A falsificação, quero dizer. Quando eu descobri sobre a escritura, eu fiquei bravo, magoado. Eu fiz a carta naquela mesma noite, sem realmente pensar que eu iria usá-la. Então, por que você? Perguntei, envolvendo minhas mãos em volta da caneca quente. Vinícius olhou para seu café como se ele pudesse conter respostas. Quando todos estavam aqui esta noite, comemorando minha nova casa, eu queria mais, algo maior, para anunciar que acabou de sair. Ele olhou para cima, sua expressão vulnerável de uma forma que eu raramente vi. Eu sempre tive ciúmes do que você teve com o vovô. Você poderia ter tido também. Eu apontei, não cruelmente. Ele queria isso. Eu sei disso agora. Vinícius admitiu. Mas eu era muito orgulhoso, muito teimoso para ver. Então ele hesitou, então perguntou. O que você está indo? A ver com a cabana era a pergunta que eu estava me fazendo desde que o vovô me deu a escritura há 6 meses. Mantê-la como está. Principalmente precisa de alguns reparos, mas não quero mudar seu caráter. Vinícius assentiu, parecendo aliviado. Isso é bom. Deve ficar do jeito que o vovô amava. Estudei meu irmão, essa pessoa com quem eu cresci, mas às vezes sentia que mal sabia. Você é bem-vindo lá, sabe? A qualquer momento. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, em surpresa. Mesmo depois do que eu fiz? A cabana foi feita para unir a família, não nos separar. Eu disse, ecoando o que eu acreditava que o vovô queria. Isso não significa que eu não esteja bravo ou que confio em você completamente agora, mas a porta está aberta. Obrigado. Ficamos sentados em silêncio por mais alguns minutos, tomando café que já tinha esfriado. A noite tinha sido exaustiva emocionalmente e fisicamente, e ainda havia muito a processar. Eu deveria ir. Eu disse, finalmente me levantando. Foi uma longa noite. Vinícius me acompanhou até a porta. Antes de eu sair, ele perguntou, você acha que o vovô sabia que isso aconteceria? O confronto sobre a cabana. Pensei na preparação cuidadosa que o vovô tinha feito, a escritura autenticada, as cartas separadas, suas instruções para mim sobre quando abrir a caixa.
Acho que ele esperava que não acontecesse. Respondi honestamente. Mas ele estava preparado caso acontecesse. Vinícius balançou a cabeça, um sorriso largo no rosto. Ele sempre estava 3 passos à frente de todos os outros, que ele estava. Eu concordei enquanto dirigia para casa, a caixa de madeira segura, no assento ao meu lado. Mais uma vez, senti uma curiosa mistura de emoções. Tristeza pela dor, alívio noturno que a verdade foi revelada e uma esperança hesitante de que talvez, apenas talvez, isso pudesse ser um ponto de virada para Vinícius e eu, a cabana. As chaves pesavam no meu bolso, não apenas de metal, mas o peso da responsabilidade e da memória. O vovô havia me confiado algo precioso, e eu pretendia honrar essa confiança. Mas talvez houvesse espaço para Vinícius naquela foto também, se ele estivesse disposto a me encontrar no meio do caminho. Amanhã, decidi que iria dirigir até a cabana, sentar no balanço da varanda, assistir à mudança de luz sobre a água e talvez sentir a presença do vovô mais uma vez, nos guiando em direção à cura, mesmo na sua ausência. A cabana parecia exatamente como eu me lembrava, revestimento de cedro envelhecido, venezianas verde esmeralda e a ampla varanda que envolvia 3 lados da estrutura. Quando entrei na entrada de cascalho, o sol da manhã lançava longas sombras através dos pinheiros, criando padrões no chão que pareciam me dar as boas-vindas em casa. Sentei no meu carro por um momento, absorvendo tudo. Era meu agora. Não apenas um prédio ou um pedaço de propriedade, mas um santuário cheio de memórias e sussurros do passado. Eu quase podia ver o vovô em sua cadeira de balanço favorita, boné de beisebol puxado para baixo sobre os olhos, enquanto ele cochilava na luz da tarde. A chave da cabine deslizou na fechadura com uma resistência familiar. Você tinha que sacudir na medida certa, uma peculiaridade que o vovô se recusou a consertar, pois alegava que mantinha a ralé do lado de dentro. Tudo estava exatamente como ele havia deixado. Livros empilhados na mesa lateral, equipamentos de pesca organizados meticulosamente no canto, o leve cheiro de tabaco de cachimbo permanecendo no ar, apesar das ordens do seu médico para parar, de fumar anos atrás. Eu me movi pela sala lentamente, arrastando meus dedos ao longo dos móveis que estavam em nossa família por gerações. A quietude era pacífica, em vez de opressiva, como se a própria cabana estivesse prendendo a respiração, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Meu telefone vibrou no meu bolso. Uma mensagem de Tati. Como está a cabana? Sua mãe me ligou esta manhã. Vinícius está um caco. Eu digitei de volta. A cabana é perfeita. Não tenho certeza de como me sentir sobre Vinícius. Outra mensagem seguiu rapidamente. Ele tem ligado para todo mundo, tentando se explicar. Seus pais ainda estão muito chateados. Eu não fiquei surpresa. As consequências das revelações da noite passada levariam tempo para se estabelecer. A confiança, uma vez quebrada, não poderia ser consertada da noite para o dia. Deixando meu telefone de lado, caminhei até a grande janela panorâmica com vista para o lago. A água brilhava na luz da manhã, serena e imutável, apesar do drama humano se desenrolando ao redor dela. Eu estou aqui, vovô. Eu sussurrei para o quarto vazio. Eu vou cuidar bem dele. Eu prometo. 3 semanas se passaram antes que Vinícius estendesse a mão. Sua mensagem era simples. Podemos falar na cabana? Talvez eu tenha deliberado por um dia antes de responder com uma hora e data. Parte de mim não estava pronta para compartilhar este espaço com ele ainda, mas a voz do vovô continuava ecoando em minha mente. Guardar rancor deixa o coração pesado, Leonardo. Às vezes, o perdão é mais para você do que para eles. Quando o carro de Vinícius parou no sábado seguinte, eu estava sentada no balanço da varanda, tomando uma xícara de café. Ele se aproximou lentamente, parecendo mais subjugado do que eu o via há anos. Este lugar não mudou nada, ele disse, olhando ao redor. Essa é a ideia, eu respondi, gesticulando para a cadeira na minha frente. Ele se sentou, os dedos tamborilando nervosamente nos joelhos. Eu estava pensando no que dizer há semanas,
mas tudo parecia inadequado. Tente de qualquer maneira, eu sugeri. Nem frio, nem particularmente quente. Vinícius respirou fundo. Sinto muito. Não apenas pela falsificação, mas por tudo. Por ter ciúmes do seu relacionamento com o vovô, por ficar ressentido com você quando eu deveria estar olhando para minhas próprias escolhas. Eu estudei seu rosto, tentando avaliar a sinceridade por trás de suas palavras. O Vinícius que eu conhecia era um mestre em dizer às pessoas o que elas queriam ouvir, quando isso servia aos seus propósitos. Por que você fez isso? Eu perguntei. A verdade? Vinícius olhou para o lago quieto por um longo momento. Eu pensei que se eu tivesse a cabana, isso de alguma forma compensaria todo o tempo que eu não passei aqui, como se eu pudesse comprar de volta aqueles momentos que senti falta. Sua voz falhou ligeiramente. Estúpido, certo? Havia uma vulnerabilidade em sua admissão que parecia genuína. Não uma desculpa, apenas um triste reconhecimento de um processo de pensamento defeituoso. Eu usei o dinheiro, ele disse de repente. O cheque do vovô para o que eu matriculei naquela marcenaria. Claro que o vovô sempre me dizia para tentar o que eu estava muito ocupado para fazer. Ele deu uma risada autodepreciativa. Acontece que eu sou péssimo nisso, mas vou continuar. Ele estava certo. É calmante estar focado em criar algo com as mãos. Era uma coisa pequena, mas significativa vindo de Vinícius, que sempre foi muito impaciente para tais atividades. Ele teria gostado, eu disse calmamente. Nós sentamos em silêncio por um tempo, ouvindo o suave bater da água contra a costa e o chamado distante dos pássaros. Era a mesma paz, a trilha sonora que acompanhou inúmeras conversas entre o vovô e eu ao longo dos anos. Tenho algo para mostrar a você, eu disse, finalmente me levantando. Vinícius me seguiu para dentro do escritório do vovô, onde a simples escrivaninha antiga com tampo de enrolar ficava no canto, banhada pela luz da manhã. Usei a chave de latão da caixa de madeira para destrancá-la, revelando compartimentos bem organizados, cheios de papéis, cartas e pequenos momentos. O vovô guardava tudo. Ele estava orgulhoso de você, eu disse suavemente. Ele apenas mostrou de forma diferente do que você queria. Os dedos de Vinícius tremeram levemente enquanto ele folheava a coleção. Eu não tinha ideia de que ele controlava tudo isso. Há uma pasta para cada membro da família, eu expliquei. Ele a chamava de seu livro de ostentação. Vinícius olhou para cima, seus olhos brilhando. Eu realmente estraguei tudo, não foi? Sim, eu concordei. Não estou adoçando. Mas o vovô acreditava em segundas chances. Então eu também. Peguei um calendário da minha bolsa e entreguei a ele. Marquei os fins de semana em que estarei aqui para manutenção e projetos maiores. Eu poderia usar um par extra de mãos, mesmo as terríveis de marcenaria. Um sorriso surgiu em seus lábios. Realmente, a cabana foi feita para unir a família, não para nos separar, eu disse. Era isso que o vovô queria. Mais tarde naquela tarde, sentamos na ponta do cais, com os pés balançando na água fria. Vinícius lançou ideias para reformar a casa do barco, enquanto eu esboçava possibilidades em um caderno. Você sabe que... Vinícius disse, olhando para a água. Eu acho que o vovô sabia exatamente o que estava fazendo ao te dar este lugar. O que você quer dizer? Eu perguntei. Você não herdou apenas uma cabana. Ele disse pensativamente. Você herdou seu papel, mantendo a família conectada ao que importa. Enquanto o sol começava a descer atrás das montanhas, lançando reflexos dourados sobre o lago, eu percebi que o vovô tinha me dado mais do que propriedade. Ele me deu a chance de curar velhas feridas e forjar novas conexões. Começando com o irmão que eu quase perdi no ressentimento e no orgulho. Agora me diz, você já viveu uma situação em que um parente tentou se aproveitar de uma herança ou patrimônio familiar? Como foi? Escreve aqui nos comentários. Escreve aqui nos comentários. E não esquece, se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também, assim você não perde nenhuma história emocionante, de amor ou de drama familiar. E me diz também qual tipo de história você prefere.